aqui estamos mais uma vez despertando a consciência. Despertando a consciência é o nome do nosso canal. Nosso canal é um canal voltado para a saúde e espiritualidade. E a gente aqui faz reflexões, faz comentários, faz estudos, faz análises para tentar despertar a nossa consciência, despertar o nosso interesse, a nossa razão para as coisas elevadas da vida, que é a busca da nossa condição de seres espirituais, vivenciando situações voltadas para a matéria, porque estamos encarnados, estamos na matéria, mas o nosso interesse básico é a vida espiritual. Nós estamos aqui já com algumas companheiras aqui, a nossa Zélia, a nossa Leia, a Brum, né? Eu dou boa noite para vocês, e nesse boa noite para vocês, eu aproveito para dar boa noite para todos aqueles que estejam por acaso nos assistindo, mas que não tenham dado boa noite aí, portanto o nome não aparece, né? Deve ter mais gente aí, mas sempre as pessoas às vezes se ocultam um pouco, é normal, natural, faz parte da vida. Nós estamos conversando aqui sobre as questões relacionadas com a nossa personalidade, com o nosso self, que é a essência, a espiritualidade nossa, o amor de Deus em nós, e as questões que são relativas à nossa capacidade de vivenciar no mundo, uma coisa que ainda carregamos, que estamos pouco a pouco nos desvencilhando dela, que é o ego. Então nós temos o ego, né, que é a capa, vamos dizer assim, a fantasia com a qual estamos fantasiados, já que estamos no carnaval, né, durante essa encarnação, porque nós não somos isso que parecemos ser. Nós somos alguma coisa muito mais importante, muito mais relevante do que isso que aparece, que demonstramos com a nossa personalidade. Porque o que é importante, de fato, é a nossa individualidade, ou seja, o ser espiritual. E nós estamos aproveitando para estudar, através da parábola dos dois irmãos, que nós estamos aqui há vários lives aqui falando dessa parábola, mostrando como Jesus teve a possibilidade de nos lecionar sobre a personalidade humana através dessa parábola, mostrando os diversos vieses, as diversas manifestações do nosso eu interior, né? da nossa essência e da nossa personalidade, que é a parte, vamos dizer, que é a capa que fica por fora. E nós vimos que o essencial, a essência, ela é resultado da concentração em nós do amor único de Deus. E lembramos aqui que já no Velho Testamento, nos momentos da criação, foi citado que nós seríamos criados à imagem e semelhança do próprio Criador, né? Então nós somos em espírito a imagem e semelhança do Criador. Por quê? Porque somos uma fagulha, uma faísca desse amor imenso, incomensurável, que é o nosso self, a nossa parte mais íntima. E nós já tivemos a oportunidade de mostrar aqui um desenho, né? Um slide aqui que mostra exatamente isso. E mostrando a parte externa, os dois círculos externos, que são o desamor, quer dizer, aquilo que é contrário ao amor único de Deus, e aquilo que é falsamente amor, que é o amor, vamos dizer assim, falsificado. Está aí a imagem para vocês, está aí a imagem, que são as máscaras do ego, que é o pseudo-amor, o amor que não é amor, verdadeiramente não é amor. Então, isso é a personalidade
na nossa personalidade. Nós transitamos entre esses três elementos. Quer dizer, a essência, que é o amor verdadeiro, quando nós encontramos o encontro do ego com o self, nós vamos buscar o ser essencial, né? Santo Agostinho vai dizer que ele procurou Deus em todos os lugares e só encontrou Deus quando ele caminhou, quando ele viajou para dentro dele mesmo. Aí ele encontrou Deus. Então, na questão do desamor e na questão do pseudo-amor, esses dois são manifestações dessa parte, vamos dizer assim, adoecida desse amor essencial, que é a fagulha divina que vive em todos nós. Todos nós temos essa fagulha. Mas nós estamos conversando especialmente sobre a parte externa, que são as máscaras do ego, porque as máscaras do ego, que é o pseudo-amor, ele finge que é o amor verdadeiro, mas não é o amor, né? São as máscaras. E nós estávamos discutindo, chegamos a falar, e vamos hoje falar novamente assim, meio um pouco rapidamente, sobre duas situações, que é a projeção e a racionalização. São duas máscaras do ego, porque o pseudo-amor se manifesta por máscaras, quer dizer, a gente disfarça, fingindo que está amando de fato, mas no fundo a gente está só fingindo que está amando, não está amando de verdade. Bom, então, porque o tema hoje que a gente vai tentar cuidar aqui para vocês é um tema que está em evidência no dia de hoje, que é o quê? O carnaval, né? O carnaval é uma data que é importante, as pessoas estão de feriado. O carnaval, teoricamente, começaria domingo. São 3 dias, domingo, segunda e terça, né? Terça sendo feriado. Segunda, normalmente, era dia de trabalho. Eu me lembro quando eu era muito jovem, a gente, na segunda-feira de carnaval, a gente ia trabalhar. Hoje, agora já começa na sexta-feira, está começando hoje. Hoje, minha mulher que trabalha na saúde aqui na minha cidade, teve que se deslocar de casa agora, porque ela tem que aparecer lá no lançamento do carnaval, porque, vamos dizer assim, tradicionalmente aqui, quem abre o carnaval é a saúde mental. E eu me pergunto o que a saúde mental tem a ver com o carnaval. Talvez seja porque o carnaval é uma época de loucura, então pode ser que a saúde mental seja chamada para abrir o carnaval, para ver se ajuda as pessoas a terem menos loucura, ter um pouco mais de equilíbrio, né? Então ela está lá no carnaval, estaria aqui na live, mas teve que sair porque é um compromisso do trabalho e está sendo fiscalizado se as pessoas que trabalham na saúde foram lá para abrir o carnaval e essas coisas, né? Mas antes de falar do carnaval, propriamente dito, eu vou dar para vocês vou mostrar para vocês aqui vou dar um link que o Carlos vai colocar aí no chat, que eu vou pedir para vocês que estão aqui, para vocês copiarem esse link. É um link do Instagram, né? Que é do Instagram, que é uma mini palestra do nosso querido João Pedro. João Pedro, segundo dizem, é a reencarnação do Emmanuel. Mas não sei se é, mas ele é um rapaz jovem, né? Muito inteligente, muito preparado e um verdadeiro cristão. E ele faz uma mini palestra, que é muito pequenininho. Eu queria para vocês assistirem. O Carlos vai colocar aí o link, né? João Pedro, Cristão no Mundo, né? Tá no Instagram. Ele vai falar sobre o carnaval e o espiritismo, né? Deus, Jesus Cristo, Chico Xavier, espiritismo. Então, vocês vão ver o carnaval e o espiritismo, qual que relação tem o carnaval e o espiritismo. Aí tem umas perguntas, né? Então, saúde e espiritualidade para todos, já está no chat. Já está no chat aí o link do... Lá, tá lá, ó. O Carlos já colocou aí o link do João Pedro para que vocês assistam. Mas então vamos dar uma palavrinha aqui rapidamente. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre a projeção e a racionalização e vou convidar vocês para se retornarem aqui na terça-feira
para a gente fazer as exemplificações desses dois elementos e vemos mais adiante algumas outras variáveis referentes às máscaras do ego. Então, nós temos a projeção. O que é? Porque a gente já aprendeu que a máscara do ego é o quê? É o pseudo-amor. Então, o pseudo-amor é o que é? É uma forma que a pessoa encontrou para dizer que ama sem amar, sem estar amando de verdade. Isso está demonstrado lá no filho mais velho da parábola dos dois irmãos, quando ele diz assim para o pai que ele estava ali o tempo inteiro, servindo a ele, seguindo todos os mandamentos, e o pai não estava dando atenção para ele, deu atenção para o outro que voltou, enfim, se queixando, que é uma característica muito adequada da pessoa que tem pseudo-amor, porque ela nunca acha que o problema é dela, ela acha que o problema é sempre o outro, é alguém, a autoridade, alguém que está impedindo dela ser feliz, dela conseguir, né? Dela conseguir ser uma pessoa que seja autônoma e que consiga ela própria definir o seu destino, que é o que acontece normalmente, né? Então, a gente sabe que essa projeção, que é uma das máscaras do ego, é também chamado de transferência. Eu já falei isso aqui, vou tornar a falar, porque, seguindo Pestalozzi, a repetição é a maior lei do ensino. Então, o mecanismo de defesa é um mecanismo de defesa que leva o indivíduo a interpretar os pensamentos, os sentimentos, as atitudes das outras pessoas em função das suas próprias tendências, né? Então, o ego, ele reprime os seus conflitos da sua personalidade, projetando nos outros, na outra pessoa, e aí fugindo de aceitar os seus erros e de aceitar a responsabilidade que a pessoa deve ter pelos seus erros. Eu já falei aqui que não existe culpado, ninguém é culpado. Nós somos responsáveis. Cada um de nós é responsável por aquilo que perpetra, por aquilo que faz, por aquilo que pensa, por aquilo que fala, né? Então, a projeção dos sentimentos interiores no mundo exterior significa comumente ver no outro aquilo que não se gosta de ver em si mesma. A pessoa não gosta, ela sabe que ela tem aquele problema, mas ela não quer ver nela, ela acha que aquilo é do outro. E toda vez que alguém acusa ela daquele defeito, com veemência, mostrando determinadas características negativas, ela vai dizer que essas características não são dela, são dos outros, né? Na realidade, quando ela faz isso, ela está projetando nesses outros e transferindo as suas negatividades do ego dela, do ego individual dela, que ela não quer reconhecer que tem aquele problema. Nós temos que partir do princípio que nós temos muitos problemas, temos muitas alterações, muitas coisas a corrigir. E não temos que estar acusando os outros, ou dizendo que esse problema não é meu, é do outro, né? Há uma necessidade sempre dessa pessoa de combater no outro aquilo que gostaria de ocultar de si mesmo, que está nele próprio, que ele não quer ver, não quer enxergar. Essa é uma das formas mais comuns de projeção, e a necessidade de se culpar os outros pelas próprias atitudes, pelas atitudes pessoais suas, né? Transferindo a responsabilidade de si próprio, né? Por exemplo, uma mãe que não consegue dar todo o tempo que ela deveria e que é necessário para o seu filho, né? Com o dever de casa, por exemplo, ajudar o filho a fazer o dever de casa, ela pode projetar na professora a culpa de que o menino não está indo bem na escola. Essa professora não ensina direito, eu também não tenho tempo de ficar com ele, mas a professora, isso é a função da professora, quando aquilo é a função dela, ajudar a criança nos deveres da escola, né?
É uma forma de projeção ou de transferência da responsabilidade. Então, a única forma da pessoa se libertar da projeção, dessa coisa da transferência, é interromper esse mecanismo, aceitando seus defeitos, aceitando que tem erros, tem defeitos, e procurando responsabilizar-se pelos seus erros, mas também pelos seus acertos, porque nós temos erros e temos acertos. E com isso, tornar-se uma pessoa que vai gradativamente avançando, vai melhorando, vai progredindo, porque vai aprendendo com os próprios erros, né? Então essa é a projeção ou transferência, que eu gostaria que vocês lembrassem bem. Hoje nós vamos ficar só com esse e vamos agora ver mais um, que é a racionalização, para a gente ir devagarinho, para a gente aprender todas as máscaras do ego e fazer a análise, a autoanálise, a análise de nós mesmos, porque esse trabalho que a gente faz aqui não é para mim mesmo, eu faço para mim mesmo, não estou fazendo para ninguém. E as pessoas que puderem, que quiserem, deverão fazer também para si próprias, para poder ajudar a si próprias a se melhorarem, a crescerem, a se desenvolverem, para aproveitar bem esse período de encarnação pelo qual nós estamos todos passando aqui na Terra, né? Então vamos ver o que é a racionalização. A racionalização, o nome próprio já diz, de tornar uma coisa racional. Ou seja, a gente quer explicar racionalmente aquilo que não tem explicação, porque as coisas, às vezes, emocionais não têm explicação. São coisas que vêm do fundo, lá de dentro, não tem explicação racional. São inconscientes, muitas das vezes. Mas a gente vai fazer a racionalização. Vamos ver com detalhe o que é isso. Esse é um processo, é um processo pelo qual o indivíduo vai buscar tentar se justificar, tentar justificar qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer sentimento, qualquer ação que ele tenha, que ele julga inaceitável, mediante algum motivo que seja justo. Eu não consegui fazer isso porque não me deixaram, porque meu pai morreu, porque minha mãe fez, porque meu filho isso, porque nasceu meu filho, e não sei o quê. Então, são motivos justos, aparentemente, mas que, portanto, são motivos que são mais tolerados, ou mais toleráveis, do que o motivo verdadeiro, que geralmente é a preguiça, a falta de vontade, a falta de organização, a falta de interesse pelas coisas, né? As razões reais da conduta ruim da pessoa são mascaradas por alegações aparentemente corretas, mas que são absolutamente falsas, né? A pessoa não quer admitir que aquela ação que ela quer realizar não é correta, é completamente errada, né? E essa pessoa não admite que aquela ação que ela quer realizar não é correta. Ela não quer admitir, ela acha que aquilo está certo. Embora a sua consciência esteja bem clara, dizendo para ela, isso está errado, não é assim que tem que ser feito, né? Embora a sua consciência diga isso, a pessoa arranja um raciocínio lógico para dizer que eu fiz isso por causa disso, assim, né? Apesar disso, essa pessoa assume a máscara egóica, porque isso é uma forma de egoísmo, que é a racionalização. A racionalização é uma forma egoística de tentar explicar racionalmente aquilo que não tem uma explicação. A explicação é bonita, é correta, aparentemente correta, mas não é a verdadeira, né? Por exemplo, né? Uma pessoa que explora a sua empregada, explora um funcionário, e dá um salário muito baixo para a pessoa, e não podendo suportar a angústia de se perceber como uma pessoa que está explorando a outra pessoa, ela justifica essa atitude dizendo, mas essa pessoa é muito incompetente, ela é muito burra, ela não sabe fazer nada, faz tudo errado, ela não merece ganhar mais que isso não, ela merece ganhar isso aí. Se eu fosse trabalhar na casa de outra pessoa, eu acho que eu ia ganhar até menos, do que eu já pago a ela muito bem.
porque ela é muito incompetente, né? Outro exemplo, quer dizer, é uma forma de racionalização, quer dizer, justificar que está pagando pouco, é melhor dizer assim, eu pago pouco a ela porque, primeiro, que eu não tenho dinheiro para pagar mais, ou segundo, eu acho que ela não tem condição de pagar mais, eu só posso pagar isso, né? Eu não teria condição de ter essa pessoa aqui para trabalhar para mim, mas como ela aceitou, é mais razoável, e não é uma racionalização aí, é mais verdadeiro, né? E você está explorando ela porque você não tem outro recurso. Ou então você tem o recurso e está explorando mesmo, que você não quer pagar mais, que ela poderia pagar mais, mas não quer pagar mais, né? Então, um outro exemplo seria a vontade, por exemplo, de ver uma pessoa morta. Por exemplo, você vê uma pessoa, um parente que já está numa fase terminal, sofrendo, aí a pessoa diz assim, ah, coitado, era tão bom que ela fosse embora, porque está sofrendo tanto. Não é porque quer aliviar aquela pessoa do sofrimento, ela está chateada porque está dando muito trabalho, né? Ela acha que o sofrimento é daquele que está ali doente, sofrendo. Mas, no fundo, a verdade que ela está buscando encobrir são alegações pretensamente humanitárias. E os próprios sentimentos contrários à permanência daquele parente aqui na Terra ainda encarnado, pois que gera muito trabalho e muita angústia, muita dificuldade. A gente, era tão bom se a pessoa partisse, acho que ia ser um alívio. Ia ser um alívio para quem? Para aquela própria pessoa, porque a trabalheira com uma pessoa terminal não é pouco, né? Então, há um fato também muito comum, inclusive, reforçado por alguns terapeutas, que é a prática de colocar para fora todos os sentimentos de revolta, raiva, cólera, em cima das pessoas que são racionalizadas como algo terapêutico. Eu tenho que botar para fora que eu preciso aliviar meu coração, né? Para se libertar do estresse, quer sair do... Né? Na realidade, ninguém tem o direito de vomitar em cima dos outros, né? Os seus desequilíbrios, devendo, antes de tudo, examinar com cuidado as causas pelas quais está sentindo tudo aquilo, para poder transmutar os seus sentimentos, sem fazer mal a si mesmo, e procurando engolir a raiva e a cólera, ou os outros, vomitando depois os seus sentimentos em cima das pessoas. Não tem justificativo. Porque essa energia ruim que a pessoa começa a reclamar, né, sai de nós e acaba retornando para nós mesmos, e acaba produzindo mal em nós mesmos. Quer dizer, a pessoa que faz esse tipo de ação, ela vai produzir mal para ela própria, né? Esse mecanismo de fuga é um mecanismo de fuga, isso, né? Ele vai se tornando um desequilíbrio que repetido constantemente, vai tornar-se um problema psicológico, às vezes, muito grave para a pessoa, porque a pessoa se utiliza daquilo com repetitividade, porque ninguém pode mudar o mal em bem. O mal é o mal, o bem é o bem. Apenas porque se recusa a aceitar conscientemente esse mal. O fato de você não aceitar o mal não muda, não transforma ele em bem. O que tem que ser trabalhado a fim de ser resolvida a questão, né, de transmutar essa questão, é procurar aceitar a realidade, né? E ao invés de ficar ignorando ou justificando através de racionalização, procurar encarar a realidade dos fatos, né? A continuidade de um processo de racionalização permanentemente culmina na perda do sentido existencial. A pessoa, por exemplo, usa muito a racionalização quando ela está no processo terapêutico, processo psicanalítico, por exemplo. Ela começa a alegar, eu vou parar de fazer a minha terapia porque eu não tenho mais dinheiro. Dinheiro a pessoa nunca tem para fazer um tratamento desse, a pessoa está sempre apertada. Quando é que o pobre está folgado? Nunca está folgado. Mas quando chega a terapia, entra num processo
e começa a adentrar nisso aí, a pessoa começa a ver a realidade, ela se assusta. E aí ela quer correr, quer fugir, quer interromper o tratamento. E uma das racionalizações mais comuns é dizer que não tem recurso mais, que o recurso acabou, que ela está sem condição, então eu acho que ela vai parar, né? Ou então inventa outra coisa, eu vou fazer um curso, não sei aonde, vou fazer uma pós-graduação, vou ter que parar, porque não quer mais dar sequência, porque o processo começou a chegar no cerne, na razão verdadeira do problema. E a pessoa começa a ficar assustada com essa realidade. Então, essa é a questão que apresentamos hoje. Hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo e que eu quero que vocês pesquisem aí no Instagram esse link que eu passei aí, por favor, vejam lá, vai valer a pena, é muito interessante, e eu vou pedir para que vocês que estão aí, principalmente a Zélia e a Leia, que estão aí, se estiverem na terça-feira aqui, por acaso, que possam aqui dar um loucura pura. É verdade, Leia, loucura pura. Então, eu vou pedir para que vocês possam aqui dar um testemunho desse link do João Pedro, né? Do João Pedro, Cristão no Mundo. Vale a pena, é interessante a maneira como ele coloca. Vocês vão ver que é a palavra do Emmanuel direitinho. Eu não estou dizendo que ele é a reencarnação do Emmanuel, não. Isso quem diz, tem várias pessoas que estão dizendo isso aí, os estudiosos e tal. Eu estou quiescente quanto a isso, não tenho uma opinião formada, mas acho que ele é um espírito diferente, é um jovem completamente diferente dos jovens que a gente tem visto hoje por aí. E a cultura dele, o conhecimento do evangelho dele é uma coisa assim fantástica, uma coisa maravilhosa, impressionante. Eu fico bobo, ele cita as coisas assim de cabeça, os livros espíritas, os livros da codificação de Kardec, os livros dos subsidiários, a obra do Chico Xavier, como ele conhece tudo, ele tem uma verdadeira enciclopédia, o rapaz, ele é fantástico. Vale a pena, inclusive, segui-lo lá no canal dele, lá no Instagram, Cristão no Mundo. Vale a pena, é uma coisa muito interessante. Quem tiver tempo, tiver disposição, vá lá seguir o João Pedro, vale a pena. E ele vai falar sobre o carnaval, eu gostaria que vocês vissem aí, e se puderem, repliquem, compartilhem, mandem para outras pessoas, para que divulgar isso vale a pena. Acho que é uma coisa que é interessante, é um belo trabalho que a gente faz. Muito boa noite, um bom período de descanso para vocês, esses dias feriados. Terça-feira nós estamos de volta aqui, ainda vamos estar em pleno carnaval, a gente vai dar sequência nos nossos estudos. Vamos devagarinho, pouco a pouco, para a gente poder aproveitar bem. Muita paz para todos.